A integridade é a base da confiança em qualquer comunidade ou qualquer relacionamento. Honrar o que pertence aos outros, sejam posses, ideias ou esforços, demonstra respeito e fortalece os laços que nos mantêm unidos. E o mundo onde tomar atalhos pode ser tentador, escolher a honestidade é uma poderosa declaração de caráter. Quando nós respeitamos o que não é nosso, a gente reconhece o valor do trabalho duro e do sacrifício de outras pessoas. Esse respeito pelos limites cria uma cultura de justiça, onde essa confiança pode florescer e os relacionamentos se aprofundam. Mas afinal, o que significa viver com integridade em todas as áreas da nossa vida? Como nossas escolhas podem impactar a confiança que outras pessoas depositam em nós? Amor em 10 passos, respeitando o limite. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, Amor em 10 Passos. Esse é o título da atual série de mensagens que nós estamos desenvolvendo e que rapidamente se aproxima do fim. Durante as últimas 7 semanas, nós estudamos os princípios que nós encontramos no grande código moral deixado por Deus à raça humana, que encontramos aqui em sua palavra, os 10 mandamentos. Nas primeiras 4 semanas, nós vimos a importância do nosso relacionamento com Deus, pois os 4 primeiros mandamentos falam exatamente dessa dimensão da nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas na sequência que nós iniciamos, a segunda parte da lei de Deus aponta para a importância dos nossos relacionamentos com aqueles que estão ao nosso redor. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás. E hoje iremos juntos analisar a ordem expressa no 8º mandamento. Não furtarás. Se você já foi roubado, ao menos uma vez, você conhece bem o sentimento de frustração e invasão que acompanha essa triste experiência. Como alguém tem coragem de fazer algo assim? Por que comigo? De novo. Eu lembro a primeira vez que fui roubado. Num ônibus, eu ainda era pequeno, levaram o meu relógio. E foi esse sentimento que eu tive, de invasão, de frustração. A gente se sente com raiva, a gente fica indignado. Não porque nós adoramos aquilo que a gente perdeu, mas porque nós temos inerentemente a nós, como seres humanos, a necessidade de proteger aquilo que a gente tem. Nós pensamos que se nós compreendemos que algo não pertence a gente, e a gente respeita a posse de outra pessoa, nós devemos, da mesma forma, ser respeitados. E quando alguém quebra esse acordo mental que a gente possui, nós ficamos extremamente ofendidos. E da mesma maneira que isso fica a Deus. A sua palavra assume que pessoas têm o direito de assumir a guarda, ao menos temporária, de propriedades materiais. E o 8º mandamento, é claro que a proteção da propriedade alheia, quando ele diz, não furtarás. O que nada mais é do que a ilegítima aquisição de algo que não é seu, algo que não nos pertence. Mas afinal, quais são algumas das maneiras ilegítimas que muitas vezes nós nos acostumamos a praticar, sem imaginar às vezes sem ciência, que nós estamos quebrando o 8º mandamento? Antes de qualquer discussão sobre o assunto, é importante a gente lembrar da importante pergunta que Jesus Cristo um dia fez aos seus discípulos. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Aqui, queridos, a Bíblia é clara em dizer que a vida humana é muito mais do que o acúmulo de coisas, a aquisição de bens materiais. A vida humana ela é breve, ela é temporária.
E sabe o que nós deixamos quando a gente morre? Tudo. Absolutamente tudo. E, além disso, o mesmo pensamento foi expresso por Jesus Cristo quando ele contou a história do homem rico que derrubou seus celeiros, construiu galpões ainda maiores para armazenar coisas, muito mais ali da sua colheita. Olhou para tudo, ele conseguiu socar tudo ali dentro dos celeiros e ele disse para si mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Jesus disse em seguida que aquele homem insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Em seguida, Jesus adiciona: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Afinal, o que significa ser rico para com Deus? Já parou para pensar nisso? A Bíblia afirma que cada vez que nós usamos nossos recursos como Deus deseja, nós estamos acumulando um tesouro, sabe aonde? Nos céus. Ouça atenção que o próprio Jesus Cristo afirmou: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muitas vezes nós vivemos tão presos pelo desejo de conseguir coisas que nós perdemos a noção do quão importante é guardar no coração, na nossa alma, guardar-nos daquilo que é danoso para a nossa vida. Mas, por favor, não me mal compreenda aqui. A Bíblia não é contra adquirir bens. A Bíblia não é contra o acúmulo de riquezas, não. A Bíblia assume que cada um de nós é responsável, ao menos por um pouquinho, dos bens materiais desse mundo. O que a Bíblia condena é a motivação errada, é os meios ilegítimos pelos quais muitos tomam, furtam outras pessoas. E em muitos casos não é diretamente um bem material. Querem ver alguns exemplos? Acompanhem comigo a lista. Quem sabe tipos comuns de furto? Um deles é através do roubo. É a maneira milenar de tomar a posse daquilo que pertence a outra pessoa. Em outras palavras, é apropriar-se de maneira ilegal de um bem alheio. A motivação é ganância, inveja, descontentamento, necessidade para alguns, não sei. De qualquer maneira, assim, muitos tomam em suas mãos coisas que não lhes pertencem através dessa posse ilegítima de algo. A Bíblia traz alguns casos de pessoas que roubavam ou foram roubadas. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, o homem foi atacado por ladrões, que o deixaram ali semi-morto na estrada para Jericó. E o próprio Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele foi crucificado entre, você se lembra? Ladrões. O grande problema quando falamos do roubo é definir a nossa própria percepção diante daquilo que Deus acha ser o correto ou o errado. Será que todos compreendem realmente o que lhe pertence? Deus não deixa margem à dúvida ao expressar aqui o que Ele pensa sobre esse assunto. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Um dos mais comuns casos de roubo é quando empregados ali pegam bens materiais do seu empregador sem autorização. Ferramentas, material de escritório, computador, gasolina, comida, e a lista continua. Por exemplo, grandes lojas de varejo têm mais prejuízo com coisas roubadas por seus próprios funcionários do que por clientes. O que é que isso indica? Que as pessoas cada vez mais se sentem à vontade com a prática de pegar aquilo que não lhes pertence. Uma outra forma é através do engano. A segunda maneira de furto inaceitável apresentada na Bíblia é o engano, onde muitos são lesados sem ter a sua casa arrombada ou uma arma na cabeça. Ouçam só a situação apresentada no Antigo Testamento que aponta para essa triste realidade. Comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha como trigo. Oh, uau! De certa forma, parece mesmo com os nossos dias, não? Você conhece alguém que já foi enganado por algum mecânico? Conhece ou não? Isso acontece quando
o médico pede exame desnecessário, quando o vendedor não mostra aquelas letrinhas ali no final do contrato, quando você vende um carro e não diz sobre o probleminha no câmbio, engano, fraude. E por sinal, ao falar de engano, de fraude, quais são as consequências das nossas ações erradas? Me permita apresentar para você a edição da revista Esperança, Céu e Inferno. Para onde estamos indo? Esse material foi preparado para ajudar você a melhor entender questões como: boas ações me levam ao céu. Entrar no céu é de graça. Não perca essa oportunidade. Mande uma mensagem aqui para a gente. Nosso WhatsApp 12 98 244 4449 e peça o seu exemplar da revista Esperança, Céu ou Inferno. E a gente vai enviar essa revista especial para o endereço da sua preferência sem qualquer custo. Segue o número novamente, anote aí, 12 98 244 4449. Mas voltando à palavra de Deus, o livro de Provérbios afirma que o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Mentiras, meia-verdades, esquemas, truques, eles podem até funcionar, mas não passam de meios de enganar outros. E em nossos dias, os esquemas de roubo online, através da internet, são assustadores. Pessoas que tentam ali, de certa forma, roubar através do engano. Que Deus é muito claro nesse assunto. Não roube, não minta e não engane os outros. Diga a verdade, seja honesto nos seus negócios. O apóstolo Paulo nos aconselha que, seguindo a verdade em amor, a gente realiza aquilo que Deus deseja. Em outras palavras, devemos ser íntegros em nosso trato com outras pessoas. A gente pode até enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar Deus. Deus a gente não pode fraudar. Ele não se deixa passar por tolo. Uma outra forma do furto é através do dano. Outra maneira de furtar outras pessoas é causando dano através de uma atitude que abusa intencionalmente de algum tipo de situação. A Bíblia também afirma: não explore nem roube os outros. Outra prática negativa que também gera dano a outros é a calúnia, difamação. Isso mesmo. Significa primar outras pessoas, proibir essas pessoas que têm uma reputação sadia, um bom nome, furtando assim delas respeito, roubando delas a estima, tirando delas a consideração que merecem desfrutar como seres humanos. Isso também inclui, queridos, causar danos, como, por exemplo, tirar o emprego de alguém através de acusações falsas, mentiras sobre a conduta de uma pessoa, a motivação que está por detrás. Agindo assim, você está furtando, roubando o direito de viver dignamente de outra pessoa. Uma outra forma de furto que sem dúvida alguma causa algum tipo de dano é pegar emprestado e não devolver. A Bíblia afirma que os maus pedem emprestado e não pagam. E aqui não é só dinheiro, queridos. É aquela chave de fenda que você pegou há 2 anos atrás e nunca mais devolveu. E a gente fala então daquele livro da escola, da extensão, do adaptador. Você disse que devolveria, mas não devolveu. Você emprestou e fica quietinho pretendendo que já é seu. Que tal você fazer um desafio a você mesmo? Quem sabe você pode fazer uma lista de tudo aquilo que você pegou emprestado e ainda não devolveu. Então faça um pacto consigo mesmo, com Deus, e devolva aquilo que está na lista ali do seu legítimo dono. Não tenha dúvidas que vai fazer bem para você. Um outro tipo de atitude que causa um dano? A lista se estende, é a cópia ilegal, que priva ali o autor, o artista, o editor dos seus direitos autorais. É o plágio, manipulação de informação, desperdício, negligência, superfaturamento, o pagamento insuficiente, a violência ou negligência para com crianças, infidelidade conjugal, sequestro, escravidão. O conselho de Deus, meus queridos, é: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Somente agindo assim nós vamos entender a importância de viver levando em consideração como as nossas atitudes, de maneira direta ou indireta, pode causar dano a outras pessoas. Mas olhando do outro lado da moeda, como podemos de maneira adequada adquirir bens materiais? A palavra de Deus também nos mostra como proceder.
E a principal forma é através do trabalho digno. A primeira regra bíblica contra o furto aparece logo no início do livro de Gênesis, o livro das origens. No suor do rosto comerás o teu pão. Paulo, por sua vez, no Novo Testamento, ele diz que o que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Vocês perceberam como esses conselhos aí, ele é dividido em duas partes. Primeiro é a manutenção própria. Aquele que furtava, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Portanto, nós devemos merecer o que nós obtemos. Pois isso é feito através da troca de valor por valor. Nosso trabalho por aquilo que nós recebemos em troca. Já a pobreza, queridos, muitas vezes é o resultado do egoísmo e todo o mal que se encontra nos sistemas sociais do nosso mundo. Portanto, a Bíblia não a condena, mas, do contrário, a palavra de Deus é muito clara sobre o problema da ociosidade e da preguiça. O trabalho árduo é uma virtude e a preguiça e a ociosidade uma ofensa. Ouçam com atenção. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Um pouco mais à frente, no livro de Provérbios, Salomão escreveu: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deus, queridos, designou o trabalho como uma fonte de bênção para cada um de nós. Pois através dele, do trabalho, além de nós recebermos os meios financeiros para sobreviver no nosso dia a dia, nós temos um meio de focar nossa mente. A gente encontra razão para prosseguir com a nossa vida. O trabalho traz a cada um de nós o senso de respeito próprio. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carrinho, um Passat azul 1983. Eu lembro que eu trabalhei duro, economizei e fiz ali uma grande compra. Fiquei todo feliz. Pelo menos foi assim que eu me senti. Já uma segunda forma apresentada na Bíblia para a gente adquirir bens materiais é através, queridos, do investimento honesto. Na parábola dos talentos, Jesus apresenta a sua aprovação ao investidor sábio. Suas palavras são as seguintes: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Da mesma forma, Jesus Cristo nos adverte: sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Enquanto a Bíblia, obviamente, é contra negócios obscuros, fraudulentos e enganosos, de maneira alguma ela condena investimentos honestos, inteligentes. Esses são meios aceitáveis e corretos para obter bens materiais para nós mesmos. Já um terceiro meio de adquirir bens é através, queridos, da oração. Isso mesmo. Vez ou outra, quando nós nos colocamos em uma situação de dificuldade nos nossos negócios, talvez no emprego, quando aparentemente as oportunidades aparecem e quando aparentemente não vemos ali luz no final do túnel, Deus pode interferir na nossa vida para suprir aquilo que a gente necessita. Se a gente confia nele e nós suplicarmos a sua bênção através da oração. O próprio Jesus Cristo afirmou: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Há momentos que a gente não sabe o que fazer. E são nesses momentos que a oração abre as portas dos céus. Deus, Ele conhece a sua, a minha necessidade. Ele está sempre pronto ali a nos abençoar se a gente confia plenamente nele e se a gente aprende a depender dele. E para concluir, eu gostaria apenas de mencionar para alguns e relembrar, quem sabe, a outros, pelo menos 3 razões pelas quais devemos ser honestos no nosso procedimento. Por que devemos ser honestos? Hein? Porque Deus vê todas as coisas. Muitas pessoas furtam, outras pessoas, porque pensam que vão se sair bem e que ninguém vai perceber. No entanto, não agiriam assim se soubessem que estão sendo observados. Mas aí vem aquela vozinha: não, ninguém está vendo, você merece, eles te pagam mal, que problema é levar umas canetinhas para casa, ninguém vai perceber. Será? Talvez seres humanos não percebam, mas o mais importante, ser do universo, sem dúvida alguma vai ver. Porque Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos, não há sombra denso bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se.
Nada escapa ao olhar de Deus. A gente pode enganar pessoas, podemos enganar o governo, a gente pode enganar a seguradora, mas não podemos enganar Deus. O autor do livro dos Salmos, com admiração, escreveu: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que a gente pode fugir da presença de Deus? E se você é pai ou mãe, além de estar sendo observado por Deus, você também está sendo observado constantemente pelos seus filhos. Valores morais são ensinados muito mais por ações do que por palavras. E muito provavelmente existem pessoas aí ao seu lado, ao seu redor, que não gostam da sua personalidade, ou que discordam da sua fé, mas eles devem respeitá-lo por sua integridade. Cada vez que você se comporta de maneira íntegra, correta, você está demonstrando ao mundo em quem você confia. Uma outra razão pela qual nós devemos ser honestos é porque a gente colhe aquilo que a gente planta. A Bíblia afirma: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E essa é uma lei do universo. Se a gente planta milho, a gente não colhe agrião. Se a gente planta berinjela, a gente não vai colher melancia. Tudo aquilo que você planta na sua vida, é isso que você vai colher. Se você semeia boas amizades, relacionamentos saudáveis, você sempre terá amigos ao seu redor. Se você semeia intriga, discórdia e vive uma atitude negativa, muito provavelmente você vai estar sozinho quando mais precisar de ajuda. Se você engana e trapaceia as pessoas, você vai ser enganado. Se você se aproveita dos outros, um dia eles vão se aproveitar de você. A gente colhe aquilo que planta. E além disso, o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Você não acredita? É só ler os jornais e revistas do dia a dia ou assistir o noticiário de TV. Muitos causam sérios problemas em sua família por serem gananciosos e por buscar lucro desonesto. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Deus diz que não vale a pena viver assim. Usar mentira e desonestidade para conseguir fortuna acaba destruindo a vida do homem. As consequências são dolorosas e tristes. Por que viver assim? E uma terceira razão para viver em honestidade é que nós seremos, queridos, recompensados. Viver em honestidade traz recompensas nessa vida e na eternidade. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa em enriquecer não fica sem castigo. Honestidade traz uma vida de felicidade e alegria. Sabe por quê? Porque não faz que vivamos com o fantasma da culpa atrás de nós. Até hoje, todo método e esquema de enriquecimento rápido que já eu ouvi a respeito, não deram certo. São esses investimentos com ganhos astronômicos, da noite para o dia. Você, por acaso, já recebeu essa mensagem de WhatsApp para você investir? E alguns, infelizmente, caem nessas ciladas, nessas armadilhas. Porque o coração, guiado pelo sentimento de ganância, o atrai nessa direção. Que você pode acumular bens pouco a pouco, com trabalho digno, com investimento honesto e economizando de maneira sábia. Não se deixe enganar por esquemas de enriquecimento rápido. E a grande recompensa não é nessa terra, é na eternidade. A vida humana, ela é temporária, ela é passageira. Quantos anos a gente passa aqui? 60, 70, 80, 90 anos. Só que em breve, se você escolher viver como Deus deseja, você vai ter a oportunidade de passar a eternidade ao lado dele. Mas enquanto esse momento não chega, não se esqueça de que a vida é um grande teste para cada um de nós. Nós somos testados através das dificuldades, problemas, através das tentações, através da maneira pela qual lidamos com aquilo que nós possuímos. Nós somos testados dessa forma para que assim a gente possa demonstrar o que realmente é importante para nós, o que realmente tem valor na nossa vida. Mas como fazer para me preparar para receber a recompensa de Deus? Sendo possível, restitua o dano. Um exemplo claro dessa atitude é a experiência de Zaqueu na Bíblia. Ele era um homem desonesto, cobrador de impostos, mas numa rápida visita de Jesus à cidade dele, Jericó,
Jesus teve um encontro especial com aquele homem. E no momento que ele se encontra com Cristo, Cristo manda ele descer de uma árvore, estava escondido numa arvorezinha. No caminho para sua casa, Zaqueu reconhece o seu erro e disse: e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Podemos, quem sabe, aqui expandir a lista de coisas que nós emprestamos, que eu mencionei há 6 minutos atrás, como tudo aquilo que a gente já fez, que foi contra o 8º mandamento. Peça a Deus força e sabedoria para agir de maneira correta. E, finalmente, seja fiel a Deus. Será que é correto roubar a Deus? Ou melhor, será que é possível roubar a Deus? Sua própria palavra responde: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E eu também reconheço que esse é um assunto delicado, principalmente pela atitude incorreta de muitos líderes e instituições religiosas espúrias. No entanto, isso não tira a validade, muito menos a importância que Deus coloca nesse aspecto da nossa fidelidade para com Ele. As maiores promessas da Bíblia relacionadas com a fidelidade material para com Deus se encontram exatamente nessa área. Ele diz: não furtarás. Isso inclui as pessoas ao seu redor e isso também inclui Deus. E para terminar, uma última palavra. Em realidade, todos nós, de algum momento e de diferentes formas, nós somos desonestos. E foi por essa razão que Jesus Cristo veio a este mundo, para que a gente pudesse ser perdoado e ter uma vida transformada por Ele. Peça perdão a Deus. Se for possível, restitua aquilo que você fez contra alguém e seja fiel ao Criador. Se você agir dessa forma, você vai ter uma vida mais alegre, mais feliz, mas sem dúvida alguma você vai receber as recompensas que Deus tem reservado para você nesse mundo e também na eternidade. E obviamente tudo isso depende de uma escolha, de uma decisão que hoje você precisa fazer. Olhando para trás, reconhecendo as experiências que você teve, quem sabe o momento que você vive hoje, e se preparando para o futuro, para evitar dificuldades exatamente nessa área. Vivendo, querido amigo, querida amiga, a integridade que Deus busca de cada um de nós. E hoje você tem a oportunidade, juntamente comigo, que possamos juntos tomar essa decisão. E dessa forma viver de acordo com o plano e o propósito que Ele tem à sua vida, relacionado com os bens materiais, com as posses que Ele te deu, aquilo que você tem e aquilo que você terá no futuro. E se você me permite nesse momento, gostaria de orar por você e que possamos, nessa singela e simples prece, conectarmos com Deus, que tem um plano e um propósito à sua vida. Deus eterno. Obrigado, Senhor, pela mensagem que recebemos hoje relacionada, Senhor, com o aspecto de sermos íntegros, honestos. Nos perdoe pelos erros do passado e ajuda-nos a que possamos ter uma vida correta e íntegra hoje e no futuro, de acordo com Tua vontade. E isso te suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Olá você. Então, você sabe da novidade? A revista Esperança, Céu e Inferno. Um material que vamos enviar de maneira gratuita aí no celular, para que você possa tirar dúvidas sobre esse importante tema. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp, o número você tem aí na tela, ou então preencha o formulário no nosso website fazendo o pedido, novotempo.com/escola bíblica. E que essa revista possa ser uma bênção para você, para a sua família, ajudando você a entender questões relacionadas com o futuro e as importantes decisões que você precisa tomar. Esperamos o seu contato.